Shalom a todos vocês que estão agora conectados aqui no canal da Beit Peniel. E hoje vamos tratar desse assunto que muito é perguntado e no meio mesmo judaico se faz essa pergunta e é uma resposta que fica assim, que dá para a gente compreender, mas essa pergunta ela fica sempre no ar. Por que que o justo sofre? Por que que você que busca servir a Deus e tem lutas, né, e passa por sofrimentos? Por quê? É bem interessante as respostas que a gente pode obter. Lógico, nós vamos trazer alguns textos que podem responder também esta pergunta, ok? Então, fica ligado e não deixa de assistir até o final. Se você está aqui ligado no nosso canal, olha, não esquece de dar o teu like, de compartilhar, tá certo? De comentar este vídeo e que você possa passar para outras pessoas. Nós estamos aqui com trabalhos também alcançando crianças e eu quero até mostrar um pouco sobre o que nós iniciamos agora para você que é pai, você que é mãe, tio, avó, avô e pode estar preocupado com o que que seus filhos, seus netos, sobrinhos, as crianças da sua casa têm recebido de ensino. Então, nós estamos iniciando um trabalho também para as crianças. Vejam a parte desse trabalho. Era uma vez um menino chamado Jacozinho, que morava em uma pequena vila cercada por montanhas verdes e rios cristalinos. Ele era um menino curioso e cheio de energia, mas tinha um problema. Nunca estava satisfeito com o que tinha. Se o sol brilhava, ele reclamava do calor. Se chovia, dizia que a lama estragava tudo. Um dia, enquanto Jacozinho ajudava sua mãe na cozinha, ele suspirou alto. Nós estamos em uma campanha. Vamos crescer o nosso número de inscritos. Isso mesmo. Por quê? Porque quanto mais pessoas engajadas, mais pessoas recebendo o nosso material, o canal também vai crescer, o YouTube vai levar para mais pessoas que estão precisando dessas palavras, desses ensinos, que eu creio que estão baseados na Torá e que vão trazer vida para muita gente. Então, vamos fazer o seguinte: você que já é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva, mas você que já é inscrito, aproveita, leva mais 3 pessoas a se inscreverem. Olha, nós batemos aí 30 mil. Se nós conseguirmos mais, que cada um possa levantar mais 3 inscritos, nós vamos passar dos 100 mil, vamos para 120 mil, e aí vai ser uma festa grande que nós vamos poder comemorar juntamente com você e impulsionar mais o canal e trazer ainda mais novidades, mais coisas boas para a sua família, para a sua casa, para você, seu filho, seu irmão mais novo. Que Deus possa, assim, nos abençoar grandemente. Estamos juntos e vamos seguir juntos. Então, hoje, nós vamos falar sobre isso. Por que que o justo sofre, né? Podemos observar isso. Um exemplo grande para nós é a própria vida de quem? De Jó. Jó era um homem justo. O próprio Eterno diz isso. Viu meu servo Jó? Um homem íntegro, ele é justo, não é verdade? É interessante que, se a gente olhar para esse texto de Jó, nós vamos encontrar o Eterno chamando a Satã, né, para uma conversa. E ele inicia dizendo: Viu meu servo Jó? Então, observa que o Eterno, ele, vou dizer assim, ele instiga ao que vai acontecer com Jó. Ele levanta esse diálogo e ele vai, vamos dizer assim, iniciar um processo. Muitas vezes a gente não compreende, ou se formos analisar só por esse lado, sem entender a história toda, a gente não vai compreender o que está realmente se passando. Porque vamos pensar bem, o Eterno que iniciou tudo isso, porque ele queria que Jó sofresse. Nós temos que observar o início de Jó, da história de Jó, e como é que ele termina após passar por todo aquele teste. Jó vai dizer, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que não era isso que o Eterno queria? Nós temos que compreender um processo de aperfeiçoamento no sofrimento. Isso sim é necessário. Vamos lá. Você já prestou atenção, né? Quando você faz exercícios físicos, tá bom? Ele é algo fácil, todo mundo gosta de fazer,
Ou, na verdade, é algo difícil, muitas vezes dolorido? Sim ou não? Veja bem, eu vou trazer para você aqui um conhecimento, ou pelo menos uma questão científica, tá? Do que acontece quando você está malhando, você está levantando peso, quando você está numa academia. Por que que teus músculos doem? Por que que aquele personal trainer vai te botar para fazer cargas pesadas e muitas vezes você cansa, você geme ali de dor? São dificuldades, sim ou não? Mas você sabe que aquelas dificuldades, aquela luta vai lhe levar ao quê? A um aperfeiçoamento, à força, à saúde. É isso mesmo. Então veja só, o que que acontece? Quando você se exercita, especialmente durante atividades que envolvem resistência ou levantamento de peso, você provoca microlesões nas fibras musculares. Esses micros rompimentos ocorrem porque os músculos são submetidos a tensões e esforços maiores do que os que estão acostumados a suportar. Então, como é que isso funciona? O estímulo ao músculo. Durante o exercício, as fibras musculares são estressadas, principalmente em movimentos excêntricos, quando o músculo se alonga enquanto ainda está contraído, como ao abaixar um peso. Microlesões. Esse estresse causa pequenos danos nas fibras musculares, que são completamente normais e fazem parte do processo de adaptação muscular. Terceiro, inflamação e recuperação. Após o exercício, o corpo inicia um processo inflamatório para reparar essas microlesões. Isso envolve o envio de nutrientes, oxigênio e células reparadoras, como os macrófagos e as células satélite para os músculos. Hipertrofia muscular. Durante a reparação, o corpo reconstrói essas fibras musculares, tornando-as mais fortes e geralmente um pouco maiores. Esse é o processo conhecido como hipertrofia, que leva ao crescimento e fortalecimento muscular. E por que o músculo cresce? O corpo entende que precisa se adaptar ao estímulo imposto, ao exercício, para lidar melhor com ele no futuro. Ele aumenta a espessura das fibras musculares e, em alguns casos, pode até gerar novas fibras, embora esse processo seja mais limitado e menos comum. É isso que acontece. O que você está fazendo? Você está machucando o seu músculo. Sim, você está numa luta, passando pelo estresse. Olha só as palavras que foram usadas aqui. Veja, você vê uma imagem muitas vezes de um halterofilista, o cara levantando aquele peso todo, grande massa muscular, não é verdade? Veja o sofrimento que ele tem para erguer peso. É uma coisa, vamos dizer assim, é prazerosa? Realmente é para quem está querendo só o bem bom? Não, não é. Quantas vezes já assistimos maratonas em que aquele corredor, e vimos isso já com a história, tanto com uma mulher, como também com africanos, chegando já no seu limite de esgotamento, onde teve que ter a ajuda de outros para chegar até ali a linha de chegada. Veja, isso é um esforço grande, né, que se passa por uma luta. Agora eu te faço pensar, para ele chegar nesse nível, como é que foi o treinamento dele para ele chegar nessa postura, nesse corpo, né, que ele teve que enfrentar? Muitas lutas, muitos embates, muitas, vamos dizer, manhãs que ele queria poder dormir até um pouco mais, mas não pôde. Será que a vida, ela também não tem de nos aperfeiçoar? E quando eu digo a vida, isso vem de Deus. Quando nós passamos por lutas e sofrimentos, você acha que realmente é porque Deus está querendo só lhe causar o mal e ficar sorrindo de lá, né, com a maldade, aquele sorriso macabro, né, ele está sofrendo e eu gosto de vê-lo sofrer? Não, não é isso. O Eterno está nos aperfeiçoando, porque toda luta que passamos, quando terminamos ela sendo aprovado, sabe o que que acontece? A vitória, o nível que a gente vai é outro. Você vai passar por lutas talvez parecidas, mas já passa com outra postura, porque você já teve uma vitória naquele nível. Então, com certeza virão outras, até mais fortes. Por quê? Porque o Eterno nos quer parecido com Ele. Você acha que o Eterno perde alguma luta? O Eterno tem algo que possa paralisá-lo? De jeito nenhum.
Não há dificuldades que possam alcançar, por isso ele é Deus. Porém, vamos entender e lembrar que quando fomos criados à sua imagem e semelhança. E o Eterno sabe que o pecado nos levou a uma derrota, o pecado nos levou a um enfraquecimento. E o que que nós precisamos obter agora? Uma conquista para retornarmos aquilo que sempre deveríamos ser. Então, quando as lutas vêm, elas vêm para que nós possamos alcançar músculos, vou chamar assim, músculos espirituais mais fortes, para que possamos sustentar resistências grandes, porque um peso é uma resistência. A luta em nossa vida, seja uma enfermidade, seja no casamento, seja em tudo isso, nós precisamos saber vencer. O atleta que ele está fazendo aquilo, apesar do sofrimento, o que que existe nele? Contentamento, gratidão. Veja que todo esforço, quando ele termina e ele conquista aquela coroa, né, a vitória, o que que ele vai fazer? Ele vai agradecer ao técnico dele, ele vai lá abraçar a toda a equipe que o preparou. Ele não fica com raiva daquele pessoal porque fez ele sofrer aqueles dias. Gratidão. Gratidão é a palavra e, na realidade, a atitude que nós precisamos saber agir com gratidão. Nós precisamos saber controlar nossas emoções e colocar a gratidão em tudo. Veja só, se você é pai, se você é mãe, você sabe que muitas vezes, pelo menos quando nós, crianças, que também tivemos pais, né? É lógico, se estamos nesse mundo, a gente teve um pai e uma mãe. E aí o que é que acontece? Sabe aquele menino chorão? Pai, ali ele tem comida, ele tem roupa, tem tudo, mas ele está ali reclamando, está ali chorando, está ali, sabe, resmungando. O que é um pai e mãe que dá tudo àquele filho que ele necessita e ele continua sendo um resmungão? O que é que ele merece? O que é que a gente recebia no passado? Meu pai ou minha mãe muitas vezes dizia assim: tá chorando sem motivo? Pois eu vou te dar motivo agora para chorar. Pegava um chinelo e peia, né? Palmada. Aí, palmada com chinelo, não era com a mão, né? A gente fala palmada com a palma, mas não, era com uma chinelada. Então, o que acontecia? A gente chorava, voltava para o pai e ficava bonzinho, né? Ficava manso, parava com aquela bobagem. Veja bem, quando a gente vê um filho que até ele não está podendo ter nada, aquilo que ele está precisando, e às vezes um pai com dificuldade não dá aquilo para aquele menino, e esse menino é grato, ele agradece, ele está feliz, ele está contente. Quando aquele pai ou aquela mãe consegue ter condições para dar para aquele filho aquilo que ele tanto deseja, ele vai fazer ou não? Vai. Ele quer agora, ele diz assim: eu quero te dar motivo maior por sua alegria, por sua gratidão, por você ser assim. Nosso Deus, ele faz o mesmo. Com o povo de Israel, quando saíram do Egito, esse povo murmurou, reclamou, estavam livres, estavam tendo o manar do céu, estavam tendo tanta coisa, mas eles estavam reclamando. E aí, quando vieram os espias, né, que vieram reclamar ainda, falar mal da terra que Deus disse que era uma terra boa, o que que o Eterno disse? Ah, vocês estão chorando sem motivo, não é? Agora eu vou dar motivo para vocês chorarem. Vocês vão passar 40, para cada dia vai ser um ano. 40 anos agora no deserto. Então, veio motivo para agora chorarem. Aí eu te pergunto, nosso Deus, quando nós estamos em uma batalha, em uma luta, e que o Eterno permite, sim, quando ele, como o Jó disse a Satã, toca. Qual foi a atitude de Jó? Ora, se eu recebo tudo do Eterno, também não é lícito receber as coisas ruins. As pessoas têm mania de achar que de Deus é uma fonte só de passar a mão na cabeça, de dar fazer carinho. Não, o Eterno ele também corrige. E a Bíblia diz isso. E nós sabemos disso. Então, quando recebemos correção, quando nós passamos por uma aprovação ou por um teste, temos que ser grato a Deus, porque a gente tem que ter uma consciência. Ele está me treinando para que eu possa vencer a batalha.
E lá no final eu vou chegar e agradecer. Mas já começa a agradecer agora. Quando o teu técnico está te colocando agora halteres que é mais pesado que o anterior, e você está querendo levantar ali fazendo força, você sabe que o resultado vai ser bom para você. E no final daquele exercício você tem que chegar aí, muito obrigado, porque eu sei que eu estou ficando mais forte, eu estou treinando. E aí, como é que eu estou? Estou bem. Se você começa a ter esse tipo de atitude, deixar de reclamar e começar a agradecer, o que vai acontecer? O Eterno vai te dar motivo mais ainda e maior ainda de agradecer. Pode ter certeza. Vamos ver esse texto aqui. O texto de Hebreus já nos traz essa informação. Olha o que que diz aí. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Olha que texto, hein? Um texto que vai trazer para nós o entendimento que nós passamos por disciplina, sim, e temos que entender essa disciplina. Veja um outro texto que está em Salmos, lá no Salmo 34, no versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Deu para entender? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Que tempos são esses? O tempo bom e o tempo ruim. O tempo em que o Pai nos acolhe em seus braços, mas também no tempo em que o Pai nos coloca para estudar, ou muitas vezes quando tem que nos corrigir. Eu vou louvar. O louvor estará sempre em minha boca. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido teus lábios? O que que sai dele no momento de adversidade? No momento de dor? No momento em que sumiu o dinheiro da comida do dia de amanhã? Quando tem alguma coisa para pagar e você olha as contas, aí você olha e diz o quê? Né? Reclama porque não tem, é um dinheiro miserável. Você começa a falar mal daquilo que o Eterno colocou como semente para que você pudesse plantar, multiplicar e também ter para comer. Tem pouco, achando pouco. Lembra do que uma mulher viúva que tinha o seu filho e não tinha mais nada, cheia de dívida, e o profeta foi à casa dela. E o que foi que aconteceu? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite, de farinha, vou fazer um bolo para mim e o menino, comeremos e morreremos. E olha só o que, que o profeta fez. O profeta chegou e disse assim: faz primeiro para mim, depois para vocês. O que você diria para um profeta que chegasse na tua casa, você já tem pouco azeite e farinha e vai fazer, só tem para você e para o seu filho, e na verdade aquele profeta disse assim: faz primeiro para mim. Você ia dizer o que para ele? Talvez coisas boas é que não seria, né? Mas ela fez. E depois ele disse o quê? Junta todas as vasilhas que você tiver condição aí. E ela juntou. E agora começa a derramar o azeite. O azeite naquela época era uma fortuna. E essa mulher vai derramando, derramando e enchendo vasilhas, 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 até não ter mais vasilha. Quanto de dinheiro ela pôde agora captar dali, pagar suas dívidas, ter condições de sobra, que ó, com certeza ela ficou ali com sobra de azeite. Então eu lhe digo, quando nós somos gratos, quando nós sabemos que tudo, o Eterno está no controle de tudo e que eu estou aqui para servi-lo, eu não vou, primeiro, perder a minha paciência, não vou perder o meu controle em ficar chateado com isso, porque eu paro para pensar, o Eterno está nisso. Nós sempre devemos aprender algo que Shaul diz, né? Que, olha só, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. No mundo judaico, nós temos uma frase que nós falamos sempre, quando as coisas são boas ou ruins. O que que a gente diz? Gamzu letová. Gamzu letová. Isto também é para o bem. Sim, veja só, como eu falei, um halteres pesado
algo que eu estou ali num sofrimento. Isso é para o meu bem. No final, vou estar mais forte, no final, vou estar mais saudável. Mudar uma alimentação, às vezes não é só tudo aquilo que traz sabor na minha língua, mas eu olho algo que está nutrindo, porque isso é para o meu bem. É assim que é a vida. E o Eterno estabelece isso para que aprendamos, para que nos aperfeiçoamos, possamos retornar mais forte do que nós saímos do Éden. Nós vamos chegar no Gan Éden novamente com muito mais maturidade, com muito mais experiência, aperfeiçoados. Por isso, o justo sofre. Não é para ser destruído, não é para ali ser aniquilado, é para ser aperfeiçoado. Então, a chave para passar por isso tudo é sendo grato. Agradeça a Deus por tudo e entenda que tudo é para o nosso bem. Amém? Shalom a você e que essa palavra possa te fortalecer.